Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos para fazermos juntos o estudo evangélico, aproveitando os ensinamentos de Jesus, tão fundamentais para as nossas vidas. Gostaria de reiterar para todos da nossa saudade, do nosso desejo de podermos nos reencontrar em breve e dizer também que esse esforço de preparação, de estudo, ele é muito prazeroso para todos nós que há muito nos engajamos nas tarefas espíritas cristãs e com isso nós queríamos mais uma vez agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, essa oportunidade abençoada que Ele nos proporcionou. Eu espero que todos gostem do estudo, aproveitem os ensinamentos de Jesus, do nosso querido codificador Allan Kardec e dos espíritos de luz que auxiliam o Mestre no processo de transformação de cada um dos corações humanos e consequentemente do nosso planeta. Espero que todos continuem bem, com saúde e que as bênçãos do Cristo recaiam sobre os lares de cada um dos nossos irmãos e irmãs da nossa querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Vamos dar início aos nossos estudos como sempre o fazemos, através da nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos, Senhor, do mal. Pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos o estudo de um capítulo que é um dos mais belos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. É o capítulo de número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e temos hoje o item de número 6 para podermos estudar. Eu vou fazer a leitura do item de número 6 e logo em seguida passaremos aos comentários. Todos esses itens são assinados pelo Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade. E esse também, da mesma forma, foi uma comunicação proferida na cidade de Havre, no ano de 1863. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e os vossos suores e misérias
formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Meus irmãos, esse capítulo que começa a partir de uma descrição do Evangelho contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, a respeito do jugo leve, em que Jesus dizia para a humanidade inteira: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ou seja, Jesus nos pede: caminhem comigo, estejam ao meu lado. É suave estar comigo ao lado. E com toda certeza, meus irmãos queridos, todos serão felizes, todos encontrarão repouso para as vossas almas em qualquer circunstância da vida. Logo em seguida, meus irmãos, esse capítulo, que não é um capítulo curto, muito embora extremamente iluminado, nós vamos encontrar um comentário de Allan Kardec a respeito do Espírito de Verdade, que seria o Consolador prometido, e as instruções dos Espíritos. E aí nós temos uma página maravilhosa a respeito do advento do Espírito de Verdade, no item 5º. Temos essa página, esse item número 6º que nós lemos, e todas elas foram assinadas por aquele que se autodenomina como Espírito da Verdade. O quinto e a quinta e a sexta comunicação desse belíssimo capítulo. E aí, meus prezados irmãos, nós perguntamos, mas nós vimos aqui todo o texto na primeira pessoa do singular, né? Venho, como outrora, aos filhos perdidos da casa de Israel, né? Se amais, guardai os meus mandamentos. Aqui é Jesus, nos evangelhos, retratado pelos evangelistas João e Mateus. E depois nós vamos encontrar aqui o Espírito, que se autodenomina Espírito de Verdade, dizendo: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, né? E vem a outra, como nós estudamos aqui agora: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Ora, durante muito tempo se perguntou quem seria esse Espírito de Verdade. E lendo esses dois itens do Evangelho segundo o Espiritismo, está claro que nós imediatamente ligamos essas comunicações, inclusive pela sua beleza e pelo seu conforto, pela sua consolação, ao Espírito do nosso querido Jesus Cristo. E durante muito tempo se perguntou, e até hoje, quem que seria esse Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade, que assina as comunicações desse capítulo. Então nós vamos encontrar inicialmente, meus irmãos, vamos atrás aqui de algumas anotações que servem para a nossa reflexão. E nós vamos encontrar aqui no livro dos Espíritos, logo no início, logo no final dos prolegômenos, né?
Porque muito se dizia, eu confesso para vocês que em várias manifestações, estudos lá da mocidade, eu sempre procurei mostrar o Espírito da Verdade como uma entidade que representava o conjunto dos espíritos superiores que detêm um conhecimento superior a respeito do Evangelho de Jesus e que veio auxiliar Allan Kardec na sua tarefa de implementação da codificação aqui na Terra. Então, como se fosse um ser coletivo. Mas estudando melhor, nós vamos ver o seguinte, aqui no final dos chamados prolegômenos, né, que são exatamente aquele momento inicial em que há um resumo dos objetivos da obra espírita, prolegômenos é exatamente isso, né? Nós vamos ver que, no final, assinam, como se estivessem assinando essa obra, diversos espíritos superiores. Entre eles, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Ou seja, aqui o Espírito de Verdade se coloca como mais uma entidade superior, como mais um espírito superior a deter a autoria dessa obra monumental que inaugura o grande projeto da codificação aqui no nosso planeta, né? Muito bem. Continuando os nossos estudos, nós vamos ver que no livro Obras Póstumas tem um capítulo, ao final do livro Obras Póstumas, tem um capítulo em que Kardec fala da sua iniciação. E nesse capítulo, ao qual ele dá o nome de A Minha Primeira Iniciação, ele fala aqui o seguinte, eu vou ler aqui para os irmãos. No livro Obras Póstumas, no capítulo intitulado A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, Allan Kardec conta como foi o seu primeiro encontro com o que chamava de espírito familiar e faz uma observação. Nessa época, ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Dava-se-lhes a todos a denominação de espíritos familiares. Foi no dia 25 de março de 1856, tendo por médio a senhora Baldin, que Kardec agradeceu a presença do espírito familiar e perguntou educadamente: consentirás em dizer-me quem és? Para ti, chamar-me-ei a verdade. Todos os meses, aqui durante 1 ano, por 1/4 de hora, estarei à tua disposição. E o diálogo continua. E como era da personalidade de Kardec, de não se bastar com as perguntas enquanto não se desse por satisfeito com as respostas, isso observamos em toda a codificação, ele volta a perguntar: o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. Kardec volta a questionar, buscando identificar o espírito. Terás animado a Terra alguma personagem conhecida? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Na reunião de 9 de abril de 1856, o diálogo com o Espírito de Verdade termina com a pergunta de Allan Kardec sobre a proteção que teria. Dissestes que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo, dentro de certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me, proteção também alcança as coisas materiais da vida? Nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar, ou seja, e aí Kardec complementa esse estudo dizendo que esse espírito da verdade o acompanhou por muito tempo nos seus mais atrozes sofrimentos. Desviou dele as maiores dificuldades.
facilitou o seu sofrimento, diminuiu os seus sofrimentos, minimizou os seus sofrimentos em diversas circunstâncias, inclusive interferindo em situações da sua vida pessoal, inclusive de seu sustento. Ou seja, tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu indo aos detalhes no amparo ao nosso querido codificador, né? Então, meus irmãos, continuando ainda, então aqui ele não se identifica, ele não se autodenomina a entidade A, B ou C, nem mesmo Jesus Cristo. Muito bem. No livro dos Médiuns, no capítulo 31, lá no final das dissertações espíritas, nós vamos encontrar a dissertação de número 9, que é exatamente a dissertação que diz respeito a uma comunicação proferida, nós vamos ver aqui, e que Kardec, inclusive, traz para o livro, para o Evangelho segundo o Espiritismo, e é exatamente esse item 5, que inaugura as instruções dos Espíritos, que é o advento do Espírito da Verdade. Venham como outrora os transviados filhos de Israel, etc. Ela está aqui no livro dos Médiuns, nessa dissertação de número 9. E diz aqui o seguinte: venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como ceifeiro, atei em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens se desviaram pelo caminho reto e largo que conduz o reino do meu Pai, de meu Pai, e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer, não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais, e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir, chamando-vos, orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição, e a vida, a prova escolhida, durante a qual, cultivadas as vossas virtudes, tem de crescer e desenvolver-se como um cedro. E ele continua. Muito bem. Vejam que Kardec, meus irmãos, ao final dessa dissertação, nos diz aqui numa nota. Eu vou ler para vocês a integralidade dessa nota. Essa comunicação, essa que eu acabei de ler, e que foi transposta aqui no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, Kardec sobre ela diz o seguinte: essa comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas, ou seja, falsas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum, aí veja só, ou seja, o Espírito ao final dessa comunicação, o Cristo Consolador, assina Jesus de Nazaré, né? E olha o que Kardec fala sobre isso. Ele diz o seguinte: esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se. Olha o cuidado do codificador. Ele não duvidou de que Jesus poderia se manifestar. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores não fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito, por excelência puro, como Jesus, responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação no se lhe atribuir uma linguagem digna dele. Por essas considerações é que temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome, ou seja, Kardec deixa claro que ele jamais publicaria alguma mensagem que trouxesse o nome
do seu autor como sendo de Jesus de Nazaré. Por quê? Por respeito, né? E julgamos que ninguém será circunspecto em excesso, ou seja, ninguém será comedido em excesso no tocante a publicações desse gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Então ele diz o seguinte, ó, ninguém abusará da circunspecção, ninguém será demasiadamente ponderado se deixar de, se não acreditar ou não, vamos dizer assim, publicar, né, comunicações que tenham o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, no mínimo, seria dar aso ao amor próprio e fornecer armas aos adversários do espiritismo. Vocês imaginem quantas comunicações Kardec recebeu do mundo inteiro como sendo intituladas como de autoria do nosso Senhor Jesus, né? E ele conclui, como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de lhes confabular, de com eles confabular como os que lhes são iguais. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos, é a superioridade incontestável da linguagem das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Então Kardec diz o seguinte, olha, o importante é a mensagem que foi proferida, é a grandeza que eu reconheço nessa mensagem, e não o título, o autor que ela traz. Porque a possibilidade de erro seria tão grande, os inconvenientes seriam tão grandes, né? E de mais a mais perguntar-se-á, quem que na Terra, meus irmãos, vamos ao bom senso, e Kardec foi o bom senso encarnado, quem que na Terra poderia se dizer como médium de Jesus? Quem? Então, é em razão disso que nós chegamos à conclusão, meus prezados irmãos, que Jesus ele está à frente do advento do Consolador que ele prometeu. Isso é fundamental para nós sabermos. Interpretar essas mensagens abençoadas desse capítulo como sendo do Mestre, a gente poderia substituir da seguinte forma: essas mensagens são inspiradas pelo Mestre, de tão belas que são. A identificação desse ideário, dessa consolação, é de tamanha magnitude com Jesus que nós analisamos essas páginas e guardamos em nossos corações essa consolação proveniente direto do seu coração. Então é como se Jesus mesmo estivesse falando por nós, porque em todo o Evangelho Jesus fala por nós e em toda a doutrina espírita é Jesus falando conosco. Aí eu me despreocupei de ficar analisando se essas comunicações do capítulo 6 são de fato diretamente do Cristo. Na verdade, elas vêm sim de Jesus, e seja quem foi o espírito que as trouxe através de um médium ou da mediunidade de um médium anônimo, o importante é que essas comunicações são de extrema elevação e extremamente consoladora para todos nós. Muito bem, meus irmãos. Nós temos que lembrar que Jesus é um espírito velho, né? Há bilhões e bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo. Olha a frente que ele está de todos nós, né? Ele já era um espírito com possibilidade de arquitetar a cosmogenia do nosso mundo, o nascimento do nosso orbe, a partir do desprendimento de uma bola de fogo, de uma nebulosa, né? Como nos fala a ciência. E, portanto, imaginar que alguém seria capaz de intermediar Jesus e a humanidade seria algo inimaginável. Jesus não precisa de intermediários para falar conosco. Ele veio pessoalmente aqui. Ele não se valeu de intermediários para nos deixar a sua mensagem. Essa é a grande diferença.
Então, portanto, ele fala diretamente aos nossos corações, né? Bom, meus irmãos, feito aí essa introdução, nós temos que compreender, que já me tomou quase todo o tempo, nós temos que compreender que Jesus é o grande consolador do nosso mundo e dos nossos corações, é o grande governador do nosso mundo, e os nossos corações estão definitivamente atrelados ao coração dele. E, portanto, ele não vai permitir que nenhum mal que nós não mereçamos nos alcance. E é bom nós sabermos disso, sabermos que ele nos consola, que ele está junto de nós, que ele nos ajuda, especialmente nesses tempos tão difíceis que o mundo inteiro está sendo testado em suas estruturas, está sendo desafiado na sua vaidade, está sendo convidado a ter solidariedade uns com os outros, está sendo convidado a promover uma introspecção, um recolhimento. E outro dia eu vi um comentário muito bonito de alguém que eu gosto muito, que é o Rolando Boldrin, nos falando de uma mensagem que acho que não era dele, mas que ele falava com poesia simples, que brota de sua alma, mostrando que não é só nós que estamos sendo curados dessa pandemia aos poucos, mas o próprio planeta está sendo curado. Nós vemos os lagos ficarem mais limpos, os mares estarem mais limpos, a atmosfera mais respirável. Outro dia vi uma foto do Tibete, uma foto do Himalaia visto a partir da perspectiva de uma cidade da Índia, que já há muitas décadas não era possível de ser visto, mas com o fim da poluição, era o monte, a cordilheira do Himalaia podia ser vista lá da Índia, porque o céu está limpo, né? Enfim, nós estamos vendo a humanidade passar por essa provação sem jamais estar abandonada por Jesus. Ele não nos abandona. Agora, nós precisamos buscá-lo, né? Nós precisamos aceitá-lo. Nós precisamos aceitar o seu jugo, né? Jugo é aquele instrumento que você põe em dois bois para eles poderem andar juntos. Jesus nos pegou pelos braços e falou: vamos, anda junto comigo, vamos comigo, meu filho, meu irmão. Anda comigo, meu jugo é leve. Vocês vão ser felizes em estar comigo, vocês serão consolados. Puxa vida, eu sou o governador do planeta. Eu estou, em nome de Deus, multiplicando oportunidades de crescimento e progresso. Ele tentou na Ásia, não conseguiu. Tentou na Europa, não conseguiu, né? Agora está pelejando com as Américas, especialmente com o nosso querido Brasil. E nós sabemos que ele vai conseguir. Nós seremos os arautos desse Consolador prometido, que é a nossa querida doutrina espírita. Mas atenção, meus irmãos, a nossa doutrina espírita tem que significar ao mesmo tempo esclarecimento e consolação. Esse binômio jamais poderá ser dissociado da nossa querida doutrina espírita. São características que interagem. Nós somos consolados porque somos esclarecidos. E na medida que nós nos consolamos, nós estamos testando a nossa humildade, melhorando, aprimorando a nossa humildade para nos esclarecermos mais, para aceitarmos ainda mais esse jugo de Jesus, constante dos seus ensinos, que falam diretamente à nossa personalidade dura e irascível, que em séculos e séculos insiste em trazer deformidades terríveis que nos trouxeram dores e sofrimentos a nós e aos nossos semelhantes. Vejamos, meus irmãos, o que diz Emmanuel no livro, numa página chamada O Cristo Consolador, nesse belíssimo livro chamado Escrínio de Luz. Emmanuel diz o seguinte: nas consolações e tarefas do Espiritismo, é necessário que o coração vibre acordado em sintonia com o cérebro, coração e cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades de tempo. Provarás, aí falando aos espíritas, você vai provar a existência da alma, além da morte, através de testemunhos insofismáveis da experimentação. Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço
se não auxiliais o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na carne? Movimentarás equações filosóficas anunciando à mente do povo os princípios da reencarnação. Contudo, que adiantarão suas opiniões, suas verdades, se não ofereces ao próximo os recursos indispensáveis à sublimação da vida interior? Aproveitarás a mediunidade, distribuindo ideias novas e novas convicções entre os homens sedentos de esperança por intermédio da argumentação irretorquível, ou seja, irrespondível, né? No entanto, de que te servirá o interesse fortuito nas revelações graciosas, se não despertas a noção de responsabilidade naqueles que te observam e ouvem? Realizarás as melhores demonstrações científicas, positivando a vida consciente em outros mundos e em outras esferas de ação. Todavia, de que valerá semelhante empreendimento se te não dispões a ajudar o pedaço de chão em que nasceste, contribuindo de algum modo na construção da terra melhor? E aí vem Emmanuel. Observe, meus irmãos. É por isso que quase sempre espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Não se entrelaçariam dois mundos diferentes para o simples trabalho da pesquisa ociosa ou do êxtase inoperante. Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso reencontro. Espíritos desencarnados e encarnados, todos nos achamos em degraus diferentes da escada evolutiva. E aí conclui Emmanuel, meus irmãos, sem Jesus estaríamos confinados à sombra de nós mesmos. E sem a disciplina do seu evangelho de luz e amor, com todas as pompas de nossa fenomenologia convincente e brilhante, não passaríamos de consciências extraviadas e irrequietas a caminho do caos. Belíssima página, meus queridos irmãos. E nós terminaríamos, mesmo passando um pouquinho do tempo, e pedindo licença aos irmãos para apagarmos as velas da nossa locução com essa mensagem belíssima de nosso querido irmão X, que é uma página recolhida não pelos evangelistas João, Marcos, Mateus e Lucas, mas recolhidas pelo evangelista do mundo espiritual, o nosso inesquecível Humberto de Campos, Humberto de Veras Campos, o nosso querido irmão X. Foi um fato acontecido em Jerusalém, numa das caminhadas de Jesus para a realização de um feito maravilhoso qualquer, dos muitos que ele realizou. E irmão X deu o título de No Caminho do Amor. Olha como as criaturas não compreendiam Cristo. E vejam como Cristo compreendia profundamente os anseios de todas as criaturas. Em Jerusalém, nos arredores do templo, uma adornada mulher encontrou um nazareno de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou-o estranhamente. Arrebatada pela onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura, e deixando perceber nos meneios, ou seja, nos movimentos, no balanço do corpo frágil, a visível paixão que a possuíra de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou ciciante, ou seja, murmurante. Jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Séforis era uma cidade. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Indicou uma extensa vila cercada de rosas à sombra de um arvoredo acolhedor e ajuntou. Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura de repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale jovem não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Vem e vê, dar-te-ei leito macio,
tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo, ou seja, uma planta aromática, e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho ao meu serviço músicos e dançarinas exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajor, voltou a falar súplice depois de uma leve pausa. Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas. E notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou um tanto agastada. Não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou. Agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, enfeitada, ou seja, repleta de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu socorro para uma infeliz criatura atormentada de sofrimentos. O mestre seguiu-a, sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa, de que ninguém ousava aproximar. Olhou o mestre e reconheceu-o. Era o mesmo mancebo nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocados de intraduzível ternura, e convidou. Venha a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida que foi pela dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, prosternou-se fraternal e conchegou-a de manso. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou em voz reticenciosa e dorida. Tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas. Agora eu venho satisfazer-te os apelos. E recordando as palavras que ela proferiu no primeiro encontro, acentuou compassivo. Descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Passamos agora a palavra para nossa querida irmã, Dona Luzia, para que ela dê sequência nos comentários da tarde. Muito obrigado.